Oi pessoal, nós estamos hoje falando um pouquinho sobre o tema, como está na descrição aqui embaixo do vídeo, os fortes devem socorrer os fracos. Esse tema eu pensei a partir da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 1 a 7. Nesse texto, Paulo está falando no contexto de uma exortação à comunidade, onde há uma crise. Qual é a crise? Existem aqueles na comunidade que diziam que não tinha problema de comer carnes imoladas aos ídolos, porque os ídolos não significavam nada, então não haveria nenhum tipo de pecado ou de contaminação, né? Por assim dizer. Enquanto outros diziam que não deveria, né? Que seria errado, que é um pecado, que tal. E aí São Paulo vai corrigir a comunidade ali, vai dizer à comunidade, dizer, não, olha, as carnes imoladas aos ídolos não quer dizer nada, não é? Porque não existe alimento impuro, todo alimento é puro, né? Todo alimento é dom de Deus e é puro. E aí nesse contexto Paulo está orientando. Porém, e é aqui vai entrar o nosso tema, São Paulo vai dizer que aqueles que entendem isso não tem problema, se comem ou não comem essas carnes imoladas aos ídolos, não tem problema, não existe alimento impuro. Porém, ele vai chamar a atenção desses que comem das carnes e que não veem problema, vai dizer para eles, olha, mas vocês têm que ter cuidado, porque existem aquelas pessoas que ainda não são tão maduras como vocês, não são tão conscientes como vocês, e que o que vocês fazem pode causar escândalo a elas. E elas então acabam se perdendo por causa disso. E aí no capítulo 15, porque esse aqui que eu estou falando vem no final do capítulo anterior, capítulo 14, e aí no capítulo 15, São Paulo vai dizer isso, né? Os fortes então devem socorrer, carregar os fracos. Em outras palavras, vocês que não veem problema, que são fortes, né? Ele vai chamar de fortes, que não tem problema na sua fé, devem suportar a fraqueza daqueles que têm uma fé mais frágil. Por isso vocês não devem comer das carnes, não porque se torne impuro, porque as carnes vão tornar vocês impuros, mas vocês não devem comer das carnes porque vocês vão escandalizar os fracos, vão fazer com que eles se percam. Então vocês devem carregar os fracos, vocês devem suportar os fracos. Né, o peso que é carregar os fracos, ou seja, aqueles que são mais frágeis na fé. É uma imagem muito bonita, de solidariedade, de empatia, de harmonia, de preocupação com o outro. E essa imagem dessa carta de São Paulo, desse trecho da carta de São Paulo aos Romanos, é que eu quero trazer para essa reflexão, para essa conversa. Porque, veja, eu acho que essa imagem nos ajuda também a entender o que estamos vivendo hoje, nesse momento. Os fortes, não é? Aqui, olhando aqui o texto, podemos transpor para cá essa imagem dos fortes e fracos. Né? Existem aqueles que dizem, né, que não tem problema, né? Eu tenho uma saúde forte, eu tenho uma saúde, esbanjo saúde, tenho uma imunidade boa, então não tem problema eu ficar saindo, não tem problema eu ficar fazendo as coisas, porque se eu pegar a doença, né, o Covid, eu vou ter uma gripezinha, eu vou ter uma coisinha leve, então não é problema isso. Né? Os outros que têm comorbidades, que têm problemas de saúde, esses têm que ficar em casa. Né? Esses têm que ficar guardadinhos, né, presos em casa, para não se contaminar. Mas eu não tenho problema. Eu o quê? Qual é o problema para mim? Veja, é uma imagem que mostra uma falta de empatia muito grande. Né? Se a gente aplicar esse texto de São Paulo para esse contexto, por exemplo, né, fizer uma iluminação com esse texto, esses que se acham tão saudáveis, tão bem de saúde, tão seguros de si, deveriam ser os primeiros a se preocupar com aqueles que são mais fracos na saúde, que têm uma saúde mais fragilizada, seja porque tem alguma comorbidade, alguma doença, seja porque, infelizmente, as condições sociais de pobreza,
de falta de um sistema de saúde que assista, de falta de um ambiente saudável adequado, faz com que essas pessoas estejam mais suscetíveis a doenças, mais fragilizadas, e esses que se consideram tão fortes deveriam ser os primeiros a se preocupar com elas. Mas o que a gente vê é uma falta de empatia. Né? O que a gente vê são pessoas que se colocam numa posição de que eu estou bem, minha saúde está boa, e os outros que se virem, cada um por si. Isso mostra como são frágeis as nossas relações e como falta a gente empatia uns com os outros. Esse texto de São Paulo nos provoca, porque ele está dizendo que, bom, se você tem uma saúde boa, vamos iluminando o que nós estamos querendo falar, se você tem uma saúde boa, uma saúde saudável, você deveria se preocupar com quem não tem. Você deveria ser o primeiro a fazer o isolamento social, se você pode fazê-lo, né? Se reservar, evitar o risco de contaminação. Você deveria ser o primeiro a se preocupar em evitar que a doença se espalhe, para que o número de óbitos, de mortes, não se eleve. Né? Então você deveria ser o primeiro a pensar nisso. Porque os fortes têm a obrigação, o dever, como segundo São Paulo, o dever, a obrigação de suportar, de carregar, de ajudar, de socorrer os fracos, os mais frágeis, os que não são fortes como você acha que é forte. Então veja como a gente às vezes esquece a responsabilidade que nós temos. Se a pessoa tem condições, é saudável, deveria ser a primeira a se preocupar com quem não tem. E deveria dar o exemplo, deveria ir na frente, ajudar, colaborar nas atitudes, nos gestos, no compromisso. Mas infelizmente as pessoas às vezes não percebem isso. Né? E aqui São Paulo nos ajuda a pensar também como devemos nos comportar nessa pandemia. Né? Aqueles que têm porque segundo as estatísticas, né, diz que 80% das pessoas que pegarem a doença vão ter sintomas mais leves. E aí esses 80%, vamos chamar que seriam os mais fortes, deveriam ser os primeiros a se preocupar com os 20% mais fracos, que estarão expostos aos sintomas mais graves da doença e que provavelmente vão precisar de internação e que, infelizmente, uma parte deles vai morrer. Nós já, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, deixa eu conferir aqui, né, dia 12/7, já passamos de 70 mil mortos no Brasil. E isso não é um número pequeno. Então os fortes deveriam se preocupar com os fracos. Os fortes deveriam se preocupar com os frágeis. Aqueles que têm uma saúde mais estruturada deveriam se preocupar com os que não têm. Essa solidariedade é extremamente necessária. Isso exige empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o outro, de pensar no outro. São Paulo está dizendo, é preciso rever nossas atitudes, eu não posso pensar em mim, somente em mim. Eu estou bem, então tá bom. Os outros que se virem. Não, São Paulo está dizendo, os fortes devem carregar os fracos, devem socorrer os fracos, devem ajudar os fracos. Que esse texto nos ajude a pensar um pouquinho isso, né? Ele nos ilumine um pouquinho e nos ajude a repensar como é que eu estou me colocando durante esse período de isolamento social e de quarentena. E agora me preocupa porque começou a reabertura em vários lugares e as pessoas parecem que não estão percebendo isso. Né? Temos visto cenas preocupantes de pessoas que parece que não estão nem aí para os outros. Né? É preciso que a gente não perca a empatia, não perca a preocupação pelo bem do outro, não perca a preocupação para que os outros tenham também o direito, como eu, de viver e de poder superar esse momento que estamos vivendo juntos, com essa pandemia e essa quarentena e esse isolamento social em tantos lugares do Brasil. Espero que essa reflexão ajude a gente a pensar e até o próximo vídeo.